Olá, boa noite, bom dia, né? É meia-noite e pouquinho, bom dia. Gente, eu tô aqui nesse horário, vim fazer essa gravação para vocês, tá bom? Então, hoje eu falei que ia falar sobre o capítulo de número 2, né, do livro do profeta Miqueias, e vinha com a explicação. Você novo que está chegando, não esqueça, se inscreva no canal, tá bom? Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Você vai, se você não achar essa palavrinha escrita assim, inscrever, procura lá na lupinha, vai na lupa aí do canal, né, do YouTube, aperta lá para pesquisar o meu nome. Aí você escreve meu nome com Z-I-T-E e escreve Guilhermino, porque senão aparece várias Elizabeth, tem muitas Elizabeth por aí, mas eu gostaria muito que você me achasse e clicasse na palavrinha inscrever e no sininho na palavrinha toda, já estará escrito e escrita, tá bom? E aí, depois disso, no final você compartilha, leva a palavra amiga para alguém, tá bom? Eu venho trazer para vocês sempre uma palavra amiga, a gente vai ficar aqui no nosso estudo, né? Eu, como vocês sabem, eu sempre mostro para vocês aqui a minha Bíblia, as minhas marcaçõezinhas aqui, né? E também o esboço que eu faço no meu caderno, né? Que é o resumo do resumo, bem prático, bem pouco. Às vezes eu escrevo mais, às vezes escrevo menos, tá vendo? Parece que é muito, mas não é não, gente. Olha a espação que tem aqui embaixo ainda. Então, eu faço o resumo do resumo e trago para vocês aqui com o maior prazer. Hoje eu estava vendo uma coisa interessante. Eu estava ouvindo o pastor, que eu fui aqui na igreja aqui perto de casa, aí estava ouvindo o pastor pregar, né? E aí ele começou a fazer algumas perguntas, perguntando, né? Quais foram, quantos foram, não, se nós sabíamos quais foram, se a gente sabia dizer quais foram os milagres que Jesus fez, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas foram tantos, como é que nós vamos falar tantos, né? Foram muitos milagres. Aí eu falei, eu falei que sobre a transformação da água em vinho, né? E aí ele falou muitas coisas lá. E aí cada um foi falando uma coisinha, né? E ele foi dando a explicação. E foi muito, muito bom mesmo. Foi muito louvável, assim, o que ele quis passar pra gente, né? Falando dos milagres, né? Que para Deus nada é impossível, né? Quando Deus quer, quando nós desejamos alguma coisa que nós não conseguimos, Deus, se for do desejo dele, ele consegue nos trazer o extraordinário, né? O milagre, né? E aí foi se falado do milagre. Depois eu fiquei pensando assim, meu Deus, são tantos milagres, né? Na realidade, acho que foram uns 30 e, não sei se 39 ou 35 milagres, por aí. Aí ele quis mostrar ali o domínio, né? O domínio e o poder de Deus diante de todas as coisas nessa face da terra, não é mesmo? Mas vamos aqui ao nosso estudo. Vamos ao nosso estudo, que é muito, muito bacana, até que a gente venha chegar aqui em outras conclusões, tá bom? Depois um dia eu venho falando dos milagres também, daquilo que eu tenho aprendido também. Às vezes, sabe o que acontece? Eu fico assim parada pensando, sabe? Fico pensando um monte de coisa. Aí eu paro assim e falo, Senhor, às vezes a pessoa está falando comigo, eu estou totalmente desligada. Igual no outro dia o pastor perguntou para mim se eu queria louvar o Senhor. E eu não estava ouvindo, né? Eu sei que a pastora começou conversando também, falando comigo, e de repente eu falei assim, não quero não. Depois eu falei assim, ai meu Deus, por que eu falei que eu não queria louvar o Senhor se eu amo louvar? Aí, mas é porque eu estava com outros pensamentos, preocupada. Quando a gente se preocupa com outras coisas, faz com que a gente se desligue
do espiritual. Isso não é bom, né? Nós precisamos nos ligar, focar naquilo que está acontecendo no momento ali, né? E aí eu vi o quanto eu estava desligada. Gente, naquele dia eu chorei tanto, mas chorei tanto. Olha, eu fiquei assim, achei que eu não poderia ter deixado de louvar, né? Porque se ele me chamou, porque foi uma ordem de Deus, né? Pedindo. Eu não sei, eu que fico pensando assim, vem umas coisas na minha cabeça e eu fico pensando. E nós devemos cumprir, né, aquilo. Mas passou, tudo bem. E hoje foi falado, então, sobre os milagres, né, que o Criador fez, né? E nós sabemos que foram muitos, né, muitos mesmo. Então, vamos aqui dar continuidade aqui ao estudo do livro de Miqueias, tá? Eu vou ler, então, o capítulo, depois eu venho com a explicação, tá bom? Preste atenção, fique atento, atenta aí. A Ruth, né, que se inscreveu hoje no canal, mandou uma mensagem para mim falando, né, que ela gostou muito e eu fiquei muito satisfeita, né, de ela ter mandado a mensagem. A Ruth e teve uma outra pessoa. Mandou uma mensagem para mim no Zap, falando que gosta muito, que vai ficar seguindo o canal. E eu fiquei muito satisfeita. Muito obrigada por vocês estarem gostando. Que vocês permaneçam aqui, que nós possamos permanecer juntos, para a gente aprender junto, né? Porque eu aqui aprendo juntinho com vocês, tá? Aos poucos nós vamos aprendendo, né? Eu não sou expert no assunto, não, como se diz, né? Mas quando a gente busca estudar, aprender, né? Deus dá a capacidade a gente para a gente transbordar aquilo que Ele nos incumbiu de fazer, não é mesmo? Então vamos lá, gente, vamos aqui para a gente refletir quanto aos acontecimentos do passado. E eu vou ler para vocês e venho com a explicação, tá bom? Eu queria agradecer muito a todos vocês por me darem atenção, por estarem aí, né? Que Deus os abençoe grandemente, que nós possamos continuar juntos aqui bastante tempo. Que eu possa vir trazer, Deus me dê assim uma capacidade para que eu possa sempre trazer coisas boas nesse canal, né? Referente ao andamento da palavra do Senhor, tá bom? Um grande beijo para todos. E vamos aqui ao que interessa, tá bom? E diz assim, ó. Ai daqueles, o primeiro é capítulo 2, versículo 1, tá bom? Do livro de Miqueias. Aí diz assim: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e roubam-nos, cobiçam casas e arrebatam-nas. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta família, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará sobre vós um provérbio, e se lamentará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo ele a troca, como me despoja. Tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não tiras tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizes aos que profetizam, eles não profetizarão para eles, pois não se apartarão à sua vergonha. Vós que sois chamados à casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas ontem se levantou o meu povo como inimigo. De sobre a vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Aí diz assim no versículo 9:
Lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, das suas crianças tiraste para sempre a minha glória. Levantai-vos e ide, porque este não é o lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se houver alguém que, andando com o espírito de falsidade, mentir, dizendo, eu profetizarei sobre o vinho e a bebida forte. Será esse tal o profeta deste povo. Certamente se ajuntarão todos, ó Jacó. Vamos virar a folhinha aqui, rapidinho, já está terminando para vir a explicação, tá bem? Certamente, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, poluei todos juntos, como ovelhas de Bozarra, como o rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abrirá o caminho. E eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles e o Senhor a testa deles. E o Senhor a testa deles. Tá. E aí, vamos aqui para a explicação que está aqui na nossa Bíblia. No versículo 1, está falando sobre o pecado premeditado, né? Está falando que os poderosos, eles aproveitavam a noite, como eu já falei isso, né? Para maquinar o mal durante toda a execução. Ah, gente, eu acho que eu estou repetindo para vocês aqui. Estou repetindo, me equivoquei. Estou repetindo. Eu teria que falar aqui, no caso, do capítulo de número 3, não é mesmo? Mas não tem problema, vamos seguir aqui. Então, foi falado sobre toda a inteligência que eles aplicavam para lubrificar e arrancar o pouco que as pessoas menos favorecidas tinham. Também, nós vimos também que sobre quando a conquista, né, na sociedade, que era feita pelos os falsos profetas, né, que eles eram falsos profetas e só queriam ter lucro em cima. Mas deixa eu ler aqui quantas ameaças contra os chefes e falsos profetas. Que diz assim: e disse eu, ouve, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? Aqui no capítulo 3, tá, gente? Capítulo 3. Versículo 2 diz assim: a vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela de como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o seu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e por-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes os envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Assim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito Santo, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouve agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e príncipe da casa de Israel, que abominas o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. E os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá, portanto, por causa de vós,
Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montes de pedra, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Preste atenção, gente. Nós vimos lá, então, que houve o pecado, né? Que o pecado era sempre premeditado, que os falsos profetas, eles diziam que seria impossível que Deus perdesse a paciência com Israel, devido à infinita misericórdia que Deus tinha por aquele povo, né? E vimos também quanto a conquista, né, da sociedade, que era feita através dos falsos profetas. Falsos profetas, eles usavam de arquitetar coisas durante a noite, né, para durante o dia executar para aquelas pessoas mais humildes e sair na vantagem. E aí, o que aconteceu? Houve a ameaça contra os chefes e os falsos profetas, né? Que vem dizendo, quanto maior foi o poder deles, né, em autoridade, maior seria a responsabilidade para fazer o que era certo. Porém, eles não faziam, e eles, por isso, a repreensão de Deus foi para cima deles lá, né? Para cima de todos os líderes, no caso, né? Lá de Israel. E aí, vem falando também, aqui no versículo 4, fala sobre, então clamarão o Senhor, mas não o ouvirá. Então, aqui, os líderes, os líderes exploravam o povo, né? De forma bem violenta, do jeito que eles faziam lá. Mas eles eram verdadeiros homens hipócritas. Sabe aquelas pessoas hipócritas que eram pessoas que aproveitavam da fé dos outros? E aproveitava da fé, e eles se faziam de santinhos, né? Esses falsos profetas. Mas o Senhor Deus quis mostrar para eles que ele estava sabendo de todas as coisas. Então o profeta Miqueias profetizou, né? Falou quanto ao desejo de Deus, quanto o que Deus queria que ele fizesse lá naquela época. Então, aí diz assim, ó, o Altíssimo era que o povo, o Altíssimo não, era que o povo andasse, o Altíssimo, é isso mesmo, o Altíssimo queria que o povo andasse no caminho da obediência, porém eles não faziam. Mas os falsos profetas ensinavam mentiras que cooperavam para que o povo se desviasse cada vez mais do Senhor, nosso Deus. Então, a mensagem foi dita, né, pelo profeta Miqueias. E ele disse que não haveria resposta de Deus, porque devido às transgressões daquele povo. Eles eram pessoas que só faziam coisas que não condiz. O que eu quero ser mais sucinta aqui na história? Desculpa, eu tô tossindo. Vou até tomar um pouquinho d'água, peraí. A garganta resseca, não é mesmo? Então, Miqueias foi um personagem, um homem, né, um profeta do século 8 da época, né? E a história conta que esse século 8 foi antes de Cristo. E ele foi morador da cidade, lá da época de Judá, numa cidade lá que eu esqueci o nome agora, mas que ele exerceu toda a função dele, né, na época de Judá lá, né, na época de Judá e na época de um outro discípulo, né, um outro personagem, tá? E aí ele nasceu no ano de 740 anos antes de Cristo e faleceu no ano de 670 também antes de Cristo. Só que Miqueias, na época, ele profetizou, né? Naquela época, eu só dei aqui os detalhes assim de Miqueias para vocês saberem, né? Saber quem foi Miqueias, onde ele nasceu, que ano que ele morreu, né? Que ano que ele
que ele nasceu e que ano que ele morreu, só. E saber quem foi o local de onde ele se originou, de onde ele nasceu, né? De onde ele morou, quer dizer, onde foi a moradia dele, que foi em Judá, num lugar chamado Moraste. Então, o Miqueias, ele profetizou para todo o povo de Israel sobre o julgamento de Deus, que Deus faria o julgamento e que todos cairiam, o julgamento de Deus cairia sobre todos eles, né? Devido aos pecados, os erros deles, as lamentações que nós já sabemos, né? Quanto aos pecados. Nós sabemos que Deus é um ser justo, né? Um ser espiritual justo e que ele não tolera mentiras, né, invejas e tudo mais, falando também no tempo de hoje, mas isso já vinha lá de anos atrás, né? Então, o profeta também, ele profetizou que Jesus, né, que seria o Messias, nasceria em Belém, já estou adiantando bastante, que nasceria em Belém e que ele teria compaixão do povo de Israel. Tanto que Miqueias, ele achou, né, quanto ao poder de Deus, que ele profetizou, né, a misericórdia de Deus e a compaixão de Deus se eles obedecessem, se aquele povo de Israel obedecesse. Então essa história vem nos ensinar que nós devemos amar cada vez mais. Amar, Elizabeth, cada vez mais, amar cada vez mais, a gente amar uns aos outros, né? Não é amar de homem e mulher, que estou dizendo, não é amor de homem e mulher, de vida emocional, sentimental, não. Estou falando amor para com o próximo, né? Amor para com o próximo. Nós devemos amar uns aos outros e seguir, né? Seguir com grande respeito e responsabilidade os nossos deveres, né? Daquilo que Deus nos ensina, né? Durante a nossa vivência na Terra, você entende? Porque assim, tudo que Deus quer é que a gente obedeça, a gente faça o que é correto. Nós já sabemos disso, todos sabemos, né? Mas existem muitas pessoas que não obedecem, que fazem o que é errado, que roubam, né? Furtam, se prostituem, não trata pai e mãe bem. Eu estou sendo bem rápida, né? Não trata pai e mãe bem, julga o irmão, né? Trata mal o próprio irmão de sangue, da família. Então, tudo isso são pecados, né? Nos nossos dias são pecados, né? Xingamentos, né? Agressões, né? Um para com o outro e tantos outros pecados mais graves que tem aí quanto a homens, né? Homens e até pessoas que não, parece que tem que o inimigo domina a mente daquela pessoa e ele se torna um pedófilo, por exemplo. Você entende? E aí é um prejuízo para toda a família, porque é o sofrimento para todos. E aí, por isso que se fala que nós devemos, que Deus nos ensina sempre a amarmos uns aos outros, sermos solidários uns com os outros. Você entende o que eu falo? Porque quando nós somos solidários, Deus é justo no julgamento final. Ele vai ser sempre justo, né? Porém, Ele quer ver o arrependimento para que Ele venha trazer para a gente a tranquilidade e a paz que nós precisamos. Você entende o que eu falo? E a paz que nós precisamos. Nós buscamos a paz no Espírito do Senhor. Então, isso é fundamental para as nossas vidas. É fundamental. Tá bom? Eu vou ler aqui a oração, né? A oração do livrinho, como eu sempre digo para vocês, para que Deus venha prosperar as nossas vidas, nos ajudar. Nós temos que pedir a Deus que nos ajude para que a gente venha conhecer mais e mais da palavra dele, né? Então,
Vamos pedir a Ele que ilumine os nossos passos, que Ele seja lâmpada para a gente, né? Para os nossos pés, que ilumine os nossos caminhos, para que a gente possa seguir, né? Ele venha nos conceder esse benefício, né? Benefício que nós precisamos. Você entende o que eu falo? Nós precisamos do benefício sempre de Deus. O favor de Deus, Ele está sempre nos favorecendo, tá bom? Então, eu vou ler aqui, preste atenção, eu vou ler para vocês também quanto um versículo, né, de Tiago que está aqui, tá bom? Versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 25, que diz assim, ó: Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Você entendeu? Quando nós praticamos o que é certo, tendo responsabilidade, né, para com as nossas coisas, né, tendo responsabilidade em tudo que eu quero dizer, tá, gente? Tendo responsabilidade nas nossas coisas, né, do nosso dia a dia, responsabilidade também termos também rotina no espiritual, né, de a gente estar orando, estar buscando no Senhor. Isso é importante. Então, a prática disso vai nos fazer pessoas felizes, né? Vamos viver em paz e tranquilo, porque é isso que Deus quer para todos nós. Uma vida de abundância, uma vida de paz, uma vida de alegria e de prosperidade. Todas as áreas da nossa vida. Deixa eu ler a oração para vocês. Se você quiser repetir, se concentre e repita, tá bom? Se quiser anotar também, é muito bom. Diz assim, ó, vamos prestar atenção nessa oração. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ajuda-me a compreender seu significado mais profundo. Concede-me, Senhor, sempre mais entendimento e revela-me os tesouros escondidos em tuas escrituras. Desejo ter um coração receptivo a teu ensino e a tua revelação. Transforma-me enquanto eu leio a tua palavra. Senhor, ajuda-me a ser diligente na tarefa diária de guardá-la na minha alma. E mostra-me onde estou perdendo tempo. Concede-me a capacidade de memorizá-la, que ela possa ser gravada em minha mente e em meu coração, de modo a tornar-se parte de mim. Então aqui essa oração está sendo bem claro, né? A gente pedir a Deus que Ele transforme a gente quando nós estivermos lendo a palavra dEle, quando a gente estiver lendo a Bíblia, a palavra dEle. Então nós precisamos pedir ao Pai que transforme a palavra dele, que ele venha nos transformando, né? Que a gente é transformado sempre de dentro para fora. Deus nos concede essa transformação na nossa alma, no nosso espírito, para que ele possa ser sempre o nosso guia, né? Iluminando os nossos caminhos, os caminhos que nós devemos seguir, tá bom? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 4, que hoje eu falei um pedacinho do número 2, né? E o 3 junto. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, voltem lá, voltem e escutem de novo. Escutem desde o primeiro capítulo até chegarmos aqui ao terceiro, tá bom? Aqui vem falando sobre o poder do Espírito do Senhor. Nós precisamos ter consciência que o poder do Espírito de Deus não tem igual, tá bom? E amanhã eu venho então falando sobre o anúncio da vocação dos gentios, tá? Esse aqui é um título que está na Bíblia, não que Deus tenha dado o título aos capítulos, tá bom? Quem dava o título é quem escreveu, né? E aí eu vou dar continuidade com vocês, capítulo 4, e depois vem o capítulo 5, e assim sucessivamente nós vamos até a gente concluir o livro do profeta Miqueias, né?
que é bem pouco, termina no capítulo de número 7, 7 não, acho que no capítulo de número 7 que termina, que é bem longuinho, né? Depois a gente vai para o livro do profeta Naum, né? Aí a gente vai ver sobre o peso das coisas que aconteceram de Nínive, tá bom? Então, gente, olha, um grande beijo para vocês, boa noite, até amanhã, que Deus os abençoe grandemente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas, a nos iluminar, nos guardar e nos mostrar o caminho, clareando sempre os nossos pensamentos para que a gente venha cada vez mais aprender, né? Ter consciência que com Ele tudo se torna mais fácil, porque o Senhor é o nosso Deus. Sem Ele tudo fica muito difícil. Ele é a nossa única esperança para que a gente possa prosseguir, viver a nossa vida em paz, em segurança, em alegria, porque bem-aventurados são todos aqueles que buscam estar na presença do Pai. Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Glórias ao Senhor. Deus nos abençoe grandemente. Tchau.